Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador, e aqui com vocês o Yurão. E eu já queria fazer aquele pedido que vocês já conhecem, então nos sigam nas redes sociais, estamos no Spotify, Instagram, ativa o sininho e se inscreve, comenta, compartilha com aquele seu amigo que está precisando de uma palavra. E o tema que eu queria falar com vocês é nasça de novo, do verbo nascer, nascer de novo. E eu queria ler com vocês um texto que está em João, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Primeira coisa que eu tenho como entendimento desse texto aqui, né? Como nascer do Espírito é ir ao encontro de Jesus. Porque nós vemos que Nicodemos ali, ele tinha um padrão ali na onde ele estava ali naquele lugar, né? Então ele era bastante conhecido porque ele era um fariseu ali que falava sobre a palavra de Deus, né? Então ele tinha um conceito ali naquele lugar. Então ele tinha medo assim de ir ao encontro de Jesus, porque talvez outras pessoas iriam julgar, né? Porque Jesus era o Messias, ele se pronunciava como Messias, ele estava ali e o pessoal estava gerando um burburinho ali naquele momento. Então Nicodemos, ele tinha medo de perder aquele patamar que ele estava, né? Mas ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai naquela noite e se encontra com Jesus. Nós vemos os exemplos dos discípulos também, né? Quando Jesus tinha um encontro com eles, né? O primeiro que me vem à mente é quando Jesus encontra Pedro e André, e ele fala que faria aqueles homens pescadores de homens. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer para nascer de novo é ir ao encontro de Jesus. O segundo passo é renunciar quem nós somos. Por que nós devemos renunciar quem nós somos? Assim como eu disse, né? Quando Jesus encontra Pedro e André eles estavam pescando e tal, e Jesus vai ao encontro e fala que eles seriam pescadores de homens. Eu fico imaginando se Jesus aparecesse hoje e falasse: Yuri, larga tudo que você tem. Não que eu tenha tantas coisas assim, né? Não sou pai de família, hoje estou desempregado, né? Então não seria tão difícil largar as coisas que eu tenho, né? Não tenho muitas coisas. Mas pensa naquela época, aqueles homens que trabalhavam e o trabalho deles era quem eles eram na sociedade. Então, aqueles homens eram pescadores e quem não tinha um emprego não era tão relevante, né? Então, vamos pegar como exemplo pessoas com deficiência naquele momento. Então, eles viviam à margem da sociedade, porque para aquela sociedade eles não serviam mais, porque talvez deveriam levar peso, fazer algo do tipo, e eles necessitavam da ajuda de outra pessoa. Então, imagine esses discípulos tendo o trabalho que eles tinham. Uns eram pescadores. Lucas não era um discípulo, mas depois ele escreve um dos evangelhos. Ele era um médico. Então imagine essas pessoas largarem tudo que elas tinham e começarem a seguir a Jesus. Em Mateus 10:37, Jesus vai dizer que aquele que ama pai e mãe acima dele não é digno de ser chamado seu discípulo. Então eu vejo isso como uma renúncia.
O que hoje nós temos renunciado para que nós possamos nascer de novo? Jesus, ele nos chama diariamente, né? Ele fala, carregue sua cruz e siga-me. Ou aquele que constrói uma casa e não planeja antes de construir aquela casa. Então Jesus, ele nos chama para renunciar. O próximo passo é ser guiado. Aqui vai falar, nesse texto, né, que nós acabamos de ler em João, vai falar, né, que aqueles que são guiados pelo Espírito são como um vento que não sabe para onde vem e para onde vão. Então, nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, a partir do momento que ele foi batizado, né, e o Espírito Santo se revela, ele é guiado para ser tentado no deserto. Então, nossa vida deve ser assim como diz esse texto. Nós devemos ir ao encontro de Jesus, porque quando nós temos um encontro verdadeiro, nossas vidas são transformadas. Eu vejo como a mulher samaritana, que Jesus foi ao encontro daquela mulher. Aquela mulher foi transformada. Ela revela que Jesus era o Messias. E ela sai dali sedenta, ela vai falar para as outras pessoas quem Jesus era. Então ela foi ao encontro de Jesus e ela foi transformada. Ela renunciou quem ela era. Assim como nós devemos fazer, renunciar quem nós somos e ser guiados. Assim como o vento não sabe para onde vai, nem de onde ele vem, nós devemos ser guiados. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito em todo momento que ele esteve aqui conosco na terra. É isso, galera. Queria compartilhar isso com vocês hoje. Siga-nos e lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Falou, galera! Olá, tudo bem? Quando você anda, a partir do momento que você dá o primeiro passo, quer dizer que você vai caminhar mais. A verdade. Se Deus, oh meu Deus do céu, a leitura tá difícil. Voltando.